graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vocês passaram a semana? Como está aí o coração de vocês? Ainda creio que estão ansiosos assim como eu, para que toda essa turbulência passe, né? É a pandemia, são as discussões políticas e a gente fica no meio disso tudo, e o que nos cabe é nos apegarmos ao Senhor, porque só Ele é capaz de nos dar força para a gente passar por esse momento com resiliência, com fé, com esperança de que tudo vai passar. A gente não sabe o dia nem a hora, mas nada foge do controle do Senhor. Que nós possamos manter a nossa fé firme no Senhor. Amém? Vamos orar, vamos começar o nosso culto, que você possa receber aí no seu lar os louvores, a palavra do Senhor, e que você possa sentir a presença de Deus nessa manhã. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigada porque sabemos que a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, ainda que estejamos passando por um momento de luta, de incerteza, de angústia. A sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas, é o Senhor que nos fortalece. Senhor, nós necessitamos da tua presença na nossa vida, Senhor, porque nesses dias de aflição, Senhor, é o Senhor quem nos sustenta. Muito obrigada porque o Senhor não nos abandona. Muito obrigada porque o Senhor cuida de cada um de nós, Senhor. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, que o Senhor ministre aos nossos corações, Senhor, e que possamos viver aquilo que Tu queres que vivamos, que possamos viver segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Cumpra as Tuas promessas na vida de cada um de nós, na vida de cada um que nos assiste nessa manhã, Senhor. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus. Preciso de ti. Preciso do teu perdão.
Como é maravilhoso, meu irmão, a gente saber que a gente está passando pelo deserto, mas que o Senhor está conosco. Que você possa se alegrar na presença do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Nosso pastor está vindo para trazer uma palavra do coração de Deus para você. Enquanto ele vai se posicionando, eu gostaria que você vá compartilhando esse vídeo aí com todo mundo que você conhece, para que o reino de Deus possa se expandir cada vez mais. E se você tem algum pedido de oração, deixa aí nos comentários. Nós temos um grupo de intercessão na nossa igreja que vai estar orando pelo seu pedido. Deus te abençoe. Bom dia, igreja querida, bom dia. Que privilégio podermos voltar à casa de Deus para mais uma manhã, adorarmos a este Deus neste domingo do Senhor. Que Deus preserve em nós, seja qual for a circunstância, essa alegria do domingo do Senhor. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, mais uma semana aí vencida, graças ao nosso Deus, e nós queremos ter mais um momento,
de louvor, de adoração a Deus, e também estamos orando pela igreja para que Deus possa sustentá-los, né? Nesse momento de restrições aí, quando a gente ainda não pode estar de maneira presencial na casa do nosso Deus. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus nesta manhã, pensando sobre perseverança. É tempo de perseverar, como nós em tempos de lutas precisamos perseverar. Eu sei que muitos estão tristes, alguns desanimados, mas a palavra de Deus nos garante que em tempo de lutas, em tempo de dificuldade, nós temos que perseverar. Então eu quero pensar nesta palavrinha perseverar, como irmãos, como igreja, como filhos de Deus, como trabalhadores, não é? A Bíblia não fala que nós teríamos sucesso imediato nas nossas empreitadas. A Bíblia nunca afirma que você começaria alguma coisa e logo teria o sucesso espontâneo ou rapidamente, não é? Que a Bíblia diz é que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Então, às vezes o sucesso não vem de imediato, há lutas que precisamos enfrentar, e quando há luta nós precisamos perseverar. A palavra perseverar é a qualidade de alguém que não desiste facilmente diante de uma dificuldade. Então tem gente que diante de dificuldades que aparecem, desafios, a pessoa logo desiste, mas aquele que persevera, aquele que tem essa qualidade, não desiste facilmente. É esse que adquire, né, o seu sonho, é esse que avança para suas conquistas. Eu quero citar aqui alguns exemplos de pessoas na Bíblia que foram perseverantes, tiveram as adversidades, né, mas com Jesus, com Deus dirigindo a situação, eles venceram. O primeiro exemplo que eu quero citar para os irmãos foi Josué. Como Josué foi um homem perseverante. A Bíblia diz que Josué foi escravo com o povo de Deus 40 anos no Egito, e depois ele foi para o deserto e passou mais 40 anos em lutas, sem receber o presente que ele tinha, que era a terra prometida. Em tempo algum a Bíblia mostra Josué reclamando ou desistindo. A Bíblia diz que Josué perseverou, né, durante todo esse tempo, sendo obediente ao Senhor. E olha que Josué era um homem de Deus. A Bíblia diz que o povo no deserto, a maioria deles reclamaram, a maioria deles pecaram. Então Josué viveu no meio de um povo que era assim, que vivia no pecado. Deve servir para nós também de alerta, né? Não é porque alguém está à nossa volta que peca que nós também vamos desagradar o coração de Deus. A Bíblia diz que Josué, né, naquele tempo todo ali, ele não se afastou da presença do Senhor. Muitos dos seus companheiros se afastaram de Deus, mas a Bíblia diz que Josué perseverou em servir ao Senhor. Aquele povo que tinha experimentado tantas bênçãos, como o povo de Israel que saiu do Egito, viram os milagres poderosos de Deus, como eles foi uma geração que experimentou muito da presença de Deus, muitos milagres do Senhor, e eles, na hora da adversidade, viraram as costas para Deus, né? Não perseveraram. Josué foi diferente. Josué colocou toda a sua confiança em Deus. No capítulo 1, versículo 6, abra suas Bíblias, você que está em casa.
Josué capítulo 1, a partir do versículo 6. Olha o que a Bíblia diz sobre o nosso personagem. Josué capítulo 1, a partir do verso 6, a Bíblia diz: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra, sob juramento prometi dar a teus pais. Então somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei. Perceba como Josué, por que Josué foi perseverante? Josué tinha recebido uma promessa de Deus, né? No versículo 8 fala: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Josué perseverou porque ele confiou, ele tomou posse, né, das palavras, das promessas do Senhor. Ser forte, seja corajoso. É isso que Deus está dizendo para muitos de nós hoje. Talvez você está em casa e você não consegue se alegrar. Deus está dizendo para você ser forte, tenha paciência, seja corajoso, né? Não se desvie da lei do Senhor, como nós precisamos perseverar lendo. No versículo 9 a Bíblia diz: o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esta é a promessa de Deus para nós. Então vamos esperar, não é? A espera de Josué, você imagina, foram 80 anos para chegar na terra prometida. Foi muita espera, né? E a Bíblia diz que Josué perseverou, e no final Josué recebeu lá a sua promessa na terra prometida. Então Josué perseverou. Outro que perseverou, que a Bíblia mostra, foi Jeremias. A Bíblia diz que Jeremias, né, foi considerado um traidor. Imagine você estar pregando a palavra de Deus, está falando para o povo de Deus, está tentando fazer o povo fazer a vontade de Deus e ser considerado um traidor. Jeremias foi espancado, Jeremias foi preso, foi desprezado. Tudo isso ele fez pelo povo. Jeremias tinha convicção, né, da presença de Deus, da direção de Deus. Ele profetizou que Nabucodonosor ia destruir o templo, e ele viu o templo destruído. Jeremias presenciou, né, aquela profecia que ele profetizou, aconteceu. Então, mesmo na tragédia, imagine ver o templo ali ser destruído, ver a casa de Deus sendo destruída, os móveis sendo levados, todos os utensílios da casa de Deus foi levado, o ouro, a prata, o bronze, tudo que tinha ali de riqueza. Jeremias presenciou, mas a Bíblia diz que Jeremias continuou crendo em Deus. Jeremias continuou obedecendo a Deus. A Bíblia diz que Jeremias sofreu dores profundas na alma. Uma vez que ele falou: ah, Deus, maldito o dia em que eu nasci. Era tanta dor, era tanto sofrimento na vida de Jeremias, que ele ficou assim muito triste, né, vendo o povo. Mas nunca, em nenhum momento, jamais Jeremias perdeu a confiança no caráter de Deus. Eu sirvo a um Deus bom, eu sirvo a um Deus que é fiel, eu sirvo a um Deus que é justo. Quando a gente lê lá em Jeremias 26, verso 8, olha o que está escrito lá em Jeremias 26, no verso 8. Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia, Deus falava com Jeremias, e Jeremias ia e falava ao povo, né? Tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes religiosos da época.
os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e esta cidade desolada e sem habitantes. Jeremias falou: essa casa de Deus aqui vai ficar deserta, essa cidade vai ficar sem habitantes. O povo não aceitava isso, né? E aí a Bíblia diz: e ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Como Jeremias sofreu, como Jeremias passou lutas, não é? Na casa de Deus. Mas a Bíblia diz que Jeremias perseverou. Quando você abre Jeremias capítulo 1, verso 18, olha o que a Bíblia diz aí em Jeremias 1,18: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra todo o país, contra todos os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes, contra o seu povo. Jeremias tinha essa direção de Deus para o coração dele: você não vai agradar a maioria do povo dessa terra, você vai ser contra o povo, você vai ser contra o rei, você vai ser contra a cidade, contra os profetas. Havia muitos falsos profetas. Nós, irmãos, não temos que agradar aos homens, nós temos que agradar o coração de Deus. Tem gente que vive a vida para agradar aqueles que estão próximos. Nós não temos que agradar quem está próximo de nós, nós temos que dizer a palavra de Deus, a verdade de Deus, a obediência de Deus, a perseverança, né, na palavra de Deus. Capítulo 15, verso 16, a Bíblia diz que a alegria de Jeremias era a palavra de Deus. Olha que lindo, irmãos, capítulo 15, verso 16. O povo não era a alegria de Jeremias, o povo perseguia, o povo queria matá-lo por causa do que ele falava, né? Mas no verso 16 a Bíblia diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. A alegria de Jeremias, né, era sempre a palavra do Senhor. Como nós precisamos hoje de perseverar diante das lutas, diante das adversidades. As coisas não estão acontecendo como nós gostaríamos que estivesse, mas Deus vai nos alegrar, a sua palavra vai nos alegrar. Foi isso que alegrou a Jeremias. Nós só precisamos ter, irmãos, um coração puro e justo, e Deus vai nos dar força para perseverar. Um outro que perseverou, que a Bíblia mostra, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário. Como Paulo foi um homem que serviu a Deus com intensidade, como Paulo amou missões. Mas a Bíblia diz que várias vezes Paulo sofreu tentativas de assassinato. Imagine, irmãos, era uma prova, era uma luta, né, que corria risco de vida, porque ele estava pregando o Evangelho. E Paulo sabia, né, que ele havia sido escolhido para ser esse mensageiro de Deus. Por isso, em vários lugares onde Paulo pregou, ele deixou igrejas organizadas. Paulo organizou várias igrejas, mas foi muito sofrimento. Teve que haver no coração de Paulo não só a fidelidade a Deus, mas a perseverança em fazer a vontade de Deus, perseverança em ser um missionário. Se os irmãos abrirem a Bíblia lá em 2 Coríntios, olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios, a partir do versículo 11, do capítulo 11. Olha o que a Bíblia diz a respeito do sofrimento de Paulo. Capítulo 11, verso 24 a 27. Paulo fala: 5 vezes eu recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. A gente está falando tanto em quarentena, né? Paulo foi 5 vezes 40, foram quase 200 chicotadas. Os judeus
os romanos, né, tinham um castigo que era, a pessoa recebia 40 chicotadas, menos uma, para não ser 40, que 40 era um extremo, né, eles colocavam menos um. Por isso Paulo fala aqui, 5 vezes eu recebi uma quarentena de açoites menos um. 3 vezes fui fustigado com varas. Paulo parece que tomou umas surras de varas várias vezes, né? 3 vezes pelo menos ele fala que ele foi fustigado, maltratado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Imagine um apedrejamento. Você tem ideia do que é um apedrejamento? Paulo falou: uma vez eu fui apedrejado. Quando você lê o texto do apedrejamento de Paulo, ele ficou lá no chão como morto. O apedrejamento era para matar mesmo, né? E ele diz: uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite, um dia passei na voragem do mar. Em jornada, versículo 26, muitas vezes. Em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos, verso 27, em fadigas, em vigílias. Muitas vezes tive fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Além destas coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Paulo tinha essa luta, né? Além do externo, das coisas que faziam, que agrediam ele tinha uma luta interna no coração de paixão. Eu quero ver, né, a igreja do Senhor bem, eu quero ver a igreja do Senhor na presença de Deus. Como Paulo foi perseverante, como Paulo venceu estas coisas todas. Em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8, olha o que está escrito aí. 2 Timóteo era um jovem pastor que Paulo escrevia para ele, era um filho de Paulo também. 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, Paulo está já no finalzinho da caminhada. Paulo tinha perseverado, aquelas coisas todas de lutas que ele passou, não tirou ele da presença de Deus. E Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, vão me matar, o tempo da minha partida é chegado. Paulo tinha convicção, ele sentia que estava perto de ser assassinado mesmo, degolado. Aí no verso 7 ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Valeu a pena a perseverança de Paulo? Claro. E como nós hoje somos abençoados, não é? Porque Paulo perseverou. Versículo 8 ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Todos nós, não é? É a vida eterna. Então Paulo passou por aquele sofrimento, mas aqui ele diz: olha, eu já estou bem, eu sei que eu experimentei, eu já estou na presença do Senhor, apesar desse sofrimento. E lá no versículo 16 ele vai dizer: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor. Paulo está despedindo do povo aqui, né? E ele fala para Timóteo: ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Aí no verso 17 ele diz assim: mas o Senhor me assistiu. Como Paulo tinha convicção, não é? Ele perseverou, não foi à toa, porque ele sabia: todos podem me abandonar, como abandonaram, mas Paulo fez a sua própria defesa, né?
E ele diz: todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E aí no verso 18 ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Glórias a Deus, irmãos. Como valeu a pena Paulo perseverar, como valeu a pena Paulo agradar o coração de Deus. Vamos imitar Paulo também, não é? Uma outra pessoa que perseverou, que foi um exemplo para nós também, foi Ana, a mãe de Samuel. A Bíblia diz que Ana era estéril, ela não podia ter filhos, mas ela era uma grande mulher de Deus, ela era uma grande serva de Deus. A Bíblia fala que ano após ano Ana orava pedindo a Deus um filho, mas não tinha resposta. A gente não sabe quantos anos ela orou, mas o que a Bíblia registra é que foram anos após ano ela orando e sem resposta. Mas mesmo com a demora, Ana não abandonou o Senhor, Ana não desistiu, não é? Ela perseverou com toda a confiança no Senhor. A Bíblia diz que a sua alma era atormentada. Se você abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 7, 1 Samuel 1, verso 7, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, no verso 7. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Ana tinha uma tristeza, porque a outra mulher tinha filhos e ela não tinha, e a outra irritava ela. E a Bíblia diz que todos os anos as coisas aconteciam, ela chorava muito, mas como ela era uma mulher crente, uma mulher que tinha certeza de que Deus era com ela, ela continuava orando. E a Bíblia diz que um dia após Ana ter comido e bebido lá no templo, ela levantou uma oração a Deus, naquele profundo sofrimento, naquela humildade, né? Deus, eu não mereço, eu sou tua serva, mas Deus, ouve a Bíblia diz que ela estava com amargura de alma, ou seja, estava com quebrantamento, estava pedindo a Deus humildemente. E a Bíblia diz que Ana orou, não só orou, mas fez um voto a Deus. Ela falou: Senhor, se o Senhor me der esse varão, filho, no versículo 11, olha o que diz aí, ó, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de me lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes darei um filho, lhes deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando a gente olha, irmãos, lá no versículo 28, a Bíblia diz assim: pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viveis, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Ana dedicou seu filho depois que nasceu, ela cumpriu o voto que ela fez. Ela foi lá e entregou o seu filho a Deus. Ana perseverou, Deus abençoou e ela recebeu o que tinha pedido a Deus. Agora, há uma coisa interessante aqui para a gente destacar. Quando nós perseveramos, sendo obedientes a Deus, Deus dá mais do que a gente merece. Deus dá além daquilo que a gente pede. Baseado nesse texto, né, se você olhar no capítulo 2, verso 21, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve
3 filhos e mais 2 filhas. Deus abençoou ela 5 vezes, mas ela pediu um varão. Deus deu 3 e mais 2 filhas a ela. É assim que acontece conosco, né? Quando nós somos fiéis ao Senhor. A gente persevera obedecendo a Deus, persevera orando a Deus, né? E isso vale, irmãos, para todas as áreas das nossas vidas. Deus sempre dá mais do que a gente pede, Deus sempre cuida da gente melhor do que a gente pede, amém? Que Deus nos abençoe. Vale a pena a gente ouvir a palavra de Deus e perseverar. Que nesses tempos de pandemia nós possamos perseverar. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi até a morte de cruz, perseverou, foi morto, foi humilhado e não desistiu de nós. Vamos perseverar nesse tempo de pandemia. A Bíblia cita muitos outros exemplos de pessoas que perseveraram, mas que estes aqui sirvam para a nossa reflexão nesta manhã, para que a gente possa continuar obedecendo a Deus, continuar amando a palavra de Deus, continuar servindo ao nosso Deus com toda a fidelidade. Eu gostaria de orar neste momento, colocando a nossa igreja no altar do Senhor. Você que está nos ouvindo, você que vai estar aí na sua casa, de repente você não é membro da nossa igreja, de repente você nem conhece a Jesus. Eu quero pedir a Deus por você, que você persevere nesse tempo de pandemia, né? Adorando a Deus, servindo a Deus, entregando a Ele o seu coração. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, estes exemplos, Pai, que a Tua palavra nos dá, de pessoas que perseveraram, Senhor, perseveraram em obedecer ao Senhor, perseveraram, Deus, em esperar as Suas promessas da Sua palavra, e o Senhor os honrou de maneira poderosa. Todos eles, ó Deus, experimentaram, Deus, as bênçãos do Senhor, o cumprimento da palavra de Deus em suas vidas. Deus, eu quero colocar diante de Ti nesta manhã, Deus, neste domingo do Senhor, a sua igreja. Deus, dá à sua igreja, Pai, a força, a fé, a confiança na sua palavra, a confiança, Pai, no caráter que o Senhor tem de um Deus bom, de um Deus poderoso, de um Deus verdadeiro, do único Deus, ó Deus, ó Senhor, que pode nos guardar. Deus, ajuda a sua igreja, Deus, a crer, a perseverar, a continuar, Deus, louvando ao Senhor, a continuar obedecendo a sua palavra, a continuar amando ao Senhor. Pai, abençoa o restante do nosso dia, tudo que vamos fazer. Toma, Deus, esta nova semana que nós estamos começando nas Tuas mãos, e ajuda o Teu povo, Deus, assim como estes exemplos da Bíblia aqui, Pai, que a Tua palavra diz que eles perseveraram em obedecer ao Senhor. Pai, nós Te agradecemos e Te pedimos, Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor. Queridos, continua à disposição da nossa igreja, dos irmãos que precisam de alguma ajuda, qualquer coisa podem nos avisar, nos telefonar, que nós estamos aí para passarmos juntos, né, neste momento de reclusão em nossos lares. Deus nos abençoe. Amém, irmão. Que você possa ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Vamos encerrar o nosso culto com essa canção, e que Deus possa abençoar a sua casa. Perto quero estar.